Olá, queridos e amados. Sou Carmen Henneman e aqui estou novamente para compartilhar contigo sobre o tópico da nossa semana. Assim que quero começar enfatizando-o através de algumas perguntas breves que nos ajudarão a entender mais claramente sobre o que falaremos durante esses próximos minutos. Por exemplo, alguma vez você já pensou em qual será o nome mais poderoso que há sobre todo o universo? O nome que está sobre todos os demais nomes e que, inclusive, é o único pelo qual podemos ser salvos? O único nome que, ao ser mencionado, inclusive, faz o inferno estremecer e os demônios baterem em retirada da nossa presença? Alguma vez já pensaste sobre essas questões? Chegastes a alguma conclusão? Porque é sobre isso que falaremos hoje e creio que temos muito a aprender com esta informação. Porém, vamos começar do início. Imagino que depois dessas perguntas você já deve saber sobre o que falaremos. Sim, hoje falaremos do nome mais poderoso que há e o nome que pode ser pronunciado como Yahweh, que em outras palavras é o nome poderoso de Deus. O nome poderoso de Deus, porque está sobre todos os demais, em excelência e todos os demais atributos que você e eu possamos imaginar. Porém, para entender todo o contexto do nosso comentário, começaremos então pela base. Yahweh é apenas uma variante que eu uso para mencionar o nome de Deus. Em outras palavras, existem várias formas diferentes com as quais podemos mencionar seu nome. Você, por exemplo, o encontra como Jeová, como Iohá, como Javé, como Iavé, como Iaué, diferentes pronunciações. Não há nenhum problema em usar uma variante diferente, desde que não afete o nome original. Então, essa informação é importante para que você entenda por que eu menciono e vou continuar mencionando Yahweh. Agora, se você me pergunta por que escolheste chamá-lo assim, é porque eu creio que Yahweh é a pronúncia que mais se acerca à transliteração do nome original de Deus. Agora, que é uma transliteração? A transliteração ocorre quando eu escrevo o que escuto, ou seja, da forma como eu entendo, da forma como chegam aos meus ouvidos ou ao meu entendimento, assim eu escrevo. Isto é uma transliteração. Em outras palavras, a transliteração não é original, não é o nome em si original. A transliteração não é uma tradução tampouco, e também não é uma interpretação. É somente a expressão de como eu entendo. Assim que como quando eu escuto o nome de Deus, soa aos meus ouvidos como se fosse Yahweh. Por isso eu adotei esta pronúncia ou esta variante. Agora, a primeira informação que temos do nome de Deus é que, segundo ou conforme o original hebraico do Antigo Testamento, Deus tem apenas um nome, ou seja, o seu nome próprio. Também vimos que o seu nome é representado pelo tetragrama hebraico. O que é um tetragrama? A palavra tetragrama vem de tetragrameton, que é uma palavra grega que significa a mesma coisa que tetragrama. Ou seja, tetra, 4, e grama, letras. Ou seja, é uma palavra composta de 2 significados. 4 letras e que combina perfeitamente com o número de letras que vimos tanto na transliteração, representada por letras que conhecemos bem, correspondentes ao nosso idioma, como também corresponde ao nome original de Deus, que também é formado por 4 letras ou 4 consoantes principais. E elas são
Iod, Re, Val e Re. O conjunto dessas 4 consonantes forma o nome de Deus e eu o pronuncio como Yahweh. Bem, o mais importante desse ponto, antes que eu esqueça, é que o nome Yahweh é encontrado na Bíblia mais ou menos 6.000 vezes, inclusive ou incluindo em edições mais modernas de idiomas mais jovens que o hebraico, como, por exemplo, o idioma inglês. Então, é um nome bastante, diria, popular e muitíssimo famoso, conhecido ou repetido aproximadamente 6.000 vezes na Bíblia. Bom, vimos também que a palavra ou o nome Yahweh está traduzido ao português como Senhor. É um termo que conhecemos bem e que sempre o utilizamos quando oramos, não é assim? Então, traduzido ao Senhor em português, e é o nome mais usado no Antigo Testamento. Isso já devemos imaginar, porque Yahweh vem do hebraico do Antigo Testamento. Agora, uma pergunta base ou chave aqui. Por que será que o nome de Deus, Yahweh, é escrito com apenas 4 consonantes? É muito difícil ler corretamente ou exatamente uma palavra em toda a sua exatidão se ela não está acompanhada por vogais. Então, por que o nome de Deus é escrito com apenas 4 consonantes? Porque aparece com apenas 4 consonantes na maioria das vezes. Veremos então que a forma com que aparece tem algumas explicações plausíveis, bíblicas e de acordo ao racionamento bíblico. Vamos ver então que a primeira pode ser intencional, ou seja, intencionalmente o nome aparece apenas com 4 consonantes. Para quê? Para que não fosse ou para que não seja fácil pronunciá-lo. Ou seja, qual é a razão de não poder ou não poder realmente pronunciá-lo facilmente? Qual é a razão? Por qual motivo? Então, vamos remontar-nos um pouco à cultura judaica. Em geral, se considera e se crê que o nome de Deus é extremamente santo e temível. E por esta razão não pode e não deve ser pronunciado de qualquer forma. E alguém mais diria, tampouco pode ser pronunciado por qualquer um. Por esse motivo, uma das razões é que, escrito com 4 consonantes, para que não saibamos exatamente como pronunciá-lo corretamente, ou não para que não o pronunciemos em vão, porque pronunciando-o em vão, isso pode transformar-se em uma ofensa contra Deus, como nos diz, por exemplo, o 3º mandamento, encontrado em Deuteronômio 5 e em Êxodo 20. Lemos assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E veja que nome aqui, tanto na parte final quanto na parte inicial, aparece como singular, certo? O seu nome como um só nome. A razão aqui, mais forte, mais enfática, é que se sabemos pronunciá-lo corretamente, quem sabe o pronunciaremos sem pensar, sem razão nenhuma. O faremos como pronunciamos qualquer outra palavra. E como isto vai contra o que Deus determinou desde o início, se converteria em uma ofensa contra a santidade do seu nome. Possivelmente esta é uma razão, porque foi, diria assim, nos demonstrado de forma não tão fácil de pronunciá-lo. Não é pronunciado facilmente, porque intencionalmente não devemos pronunciá-lo em vão. A segunda razão, uma possível segunda razão, foi escrito ou aparece com 4 consonantes apenas para diferenciar do nome de Baal, conhecido como um deus cananeu.
Então, logicamente que essa é uma grande diferença entre Deus, o verdadeiro Deus, e Baal, um Deus em quem não cremos. Isso é uma boa razão e trago essas duas aqui somente para que pensemos e vejamos como vamos seguir na sequência da compreensão deste tópico. Vemos também que o nome de Deus aparece no Novo Testamento grego, no idioma original grego do Novo Testamento. O idioma original do Novo Testamento é o grego e o nome de Deus aparece assim. Em geral, o nome Deus é Theos, como vemos aqui. Porém, quando se refere ao único e verdadeiro Deus, sempre aparece com o artigo masculino singular na frente do substantivo Deus. Neste caso, eu leio literalmente o Deus, apontando literalmente ou enfaticamente ou particularmente a uma pessoa específica, neste caso Deus. Porém, uma coisa importante que quero compartilhar com vocês é que o nome Deus, gramaticalmente falando, é apenas um título que pode ser dado a qualquer outra pessoa, inclusive a uma mulher, se você não sabia. Por exemplo, Theos é literalmente Deus e assim se escreve o nome de Deus. Porém, se eu quero, ou se alguém, ou se alguma cultura cultua ou adora alguma divindade feminina, esta cultura pode chamar aquela divindade de deusa. O que tem que acontecer? A única coisa que tem que acontecer é que o nome Theos continua igual, porém, antes do Theos se acrescenta esse artículo feminino singular que se lê re em grego e que se traduz como a em português, ficando literalmente re Theos, que é a deusa. Agora, como pode ser a deusa se Theos aqui aparece como masculino? Somente a resposta é somente porque o artigo que vem antes é a. Se o artigo é feminino, então o substantivo e tudo o que vem depois concernente à pessoa de quem se fala, neste caso a deusa, também passa a ser feminino, ou seja, muda de gênero por causa desse artigo que está aqui na frente. Estou tratando de mencionar ou de explicar que o nome Theos, que é Deus, pode ser direcionado a qualquer outra pessoa, em caso de que não venha acompanhado com este artigo masculino singular, que vamos comentar um pouco mais tarde. Então, a primeira coisa aqui é que pode ser dado ou aplicado a uma mulher. Vimos o caso disso que eu explico aqui, por exemplo, em Atos 19, 37. Vemos aqui nessa parte do texto, literalmente, a expressão tem, theon, remo, a deusa nossa, ou simplesmente nossa deusa ou a nossa deusa. Quando foi que isto aconteceu na Bíblia? Porque se está aqui em Atos 19, 37, então está na Bíblia, certo? Deus não adota nenhuma deusa, porém está na Bíblia. Como explicar isto? Acontece que em Éfeso, naquela época de Paulo, as pessoas adoravam a uma mulher que chamavam de deusa Diana. Então, houve uma época em que Paulo e os evangelistas que trabalhavam com ele, os outros ministros ou pregadores do evangelho, chegaram até Éfeso e começaram a pregar como sempre faziam. Durante suas mensagens, Paulo e os demais ministros pregavam que Deus é o único Deus, ou seja, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, aquele que transforma, que salva, aquele que tem grandes planos para a humanidade e que é o único Deus. Quando essa mensagem começou a se espalhar, alguns começaram a não gostar muito do que escutavam. Entre eles, houve um homem chamado Demétrio. Demétrio era um fabricante de ídolos. Ele fabricava ídolos, ele fazia os ídolos e os vendia, ou seja, idolatria. E isso era como uma espécie de profissão. Ele ganhava dinheiro e vivia daquilo.
Quando Paulo e os outros ministros começavam a pregar que Deus é o único Deus, Demétrio não gostou. E o que foi que ele fez? Ele começou a incitar o povo contra Paulo e os ministros do evangelho e a mensagem que eles traziam. Então chegou o momento em que ele conseguiu levantar uma grande revolta, uma grande turba se levantou furiosa contra a mensagem daqueles evangelistas. Então, para conter essa confusão, um homem que era o escrivão da cidade e que não é conhecido por nome nesse texto, se levantou para acalmar a multidão e disse: não, as coisas não são assim, não se preocupem, porque esses homens não são sacrílegos. Ou seja, eles não estão blasfemando contra a nossa deusa. Eles não estão falando contra os demais deuses. Eles talvez só estejam dizendo algo sobre o Deus deles. Ou seja, então chegamos nessa parte. Aqueles homens não são sacrílegos. Eles não estão falando contra a nossa deusa. É a parte que eu coloquei aqui. Tem, teon, remon. Não estão falando contra a nossa deusa, referindo-se a Diana. Aparentemente a turba se tranquilizou um pouco, mas o que eu quero fazer aqui é a comparação, ou trazer uma evidência, melhor dizendo, do que eu estou explicando aqui em cima. Ou seja, outra vez, gramaticalmente, Theos, que é Deus, pode ser apenas um título. Assim como, por exemplo, de governador, governadora, nesta época de agora, é apenas um título de alguém que tem uma certa autoridade. Governador pode ser masculino ou governadora feminino. Algo semelhante sucede aqui com esta palavra nesse contexto. Então, uma outra coisa, de repente, se você sabe um pouco de grego, você pode perguntar por que então a palavra aqui, theos, termina com esta letra diferente, que em grego é um ni, que representa a letra N, ou o som da letra N em português. Aqui está em nominativo, porque em grego temos alguns casos. Os casos se apresentam nos textos gregos de acordo com aquilo que se quer enfatizar. Por exemplo, quando termina em os, geralmente está enfatizando o sujeito da oração. Neste caso, por exemplo, o Deus especificamente. Se eu criar uma frase tratando de enfatizar o sujeito da oração, provavelmente o término ou a terminologia das palavras será mais ou menos parecido a isto. Porém, aqui usamos o caso acusativo, que é outro caso em grego usado para, neste caso, identificar alguém especificamente ou apontar a pessoa que está sendo a razão do texto, da sentença ou da discussão. Então, aqui, você vê que as três palavras terminam todas com a mesma letra. Tem, teon, remon. Ou seja, a sentença está em caso acusativo feminino singular, porque está apontando a uma pessoa que, neste caso, é a deusa Diana. Então, o caso é singular. Isso é só gramática, é apenas para que você não entre em confusão e diga, mas parecem duas palavras, e na verdade não é. É a mesma palavra com um fim diferente por causa do que se está enfatizando ali. O caso é que essa primeira parte do texto, eu apenas tirei a parte que interessa, porque o texto é grande e não podia trazer tudo. Então, você vê que há uma reticência aqui no começo, dando a entender que o texto começou bastante antes. Aqui, literalmente, o escrivão diz, Paulo, nem os evangelistas e nem ninguém está ofendendo a remon, nossa, theon, deusa, neste contexto. Não estão ofendendo a nossa deusa. Aqui no outro versículo do mesmo capítulo, versículo 27, a mesma deusa Diana já digamos assim, adorada ou proclamada com uma maior qualidade, porque eles dizem tes megales teas, ou seja,
megalês, grande, a grande deusa, ou seja, a deusa deles e por cima uma grande deusa. Agora veja que aqui o theas está diferente do theos. É a mesma palavra, porém a palavra em si já está em feminino. Ok? Então, essa parte nos indica ou nos mostra que theos, neste caso, gramaticalmente falando, também pode ser aplicado a uma mulher. Por outro lado, também a palavra theos como título pode ser aplicado a outras pessoas, inclusive a um grupo de pessoas juntas. Veremos aqui, por exemplo, o que diz 1 Coríntios 8:5. Esse texto diz, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, e veja que deuses está em plural, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, outra vez em plural, e muitos senhores, também em plural. Então, veja que são apenas títulos. Senhor, senhores, Deus, deuses. Vamos ver o que diz o texto em grego sobre esse que coloquei aqui, 1 Coríntios 8:5. Diz assim, kai gar eipe eitin legomenoi theoi eite en urano eite piges hosper eitin theoi poloi kai kyrioi poloi. Literalmente aqui, se lemos literalmente, não vai concordar muito com o português, porque como se trata de outra língua, a sintaxe ou a estrutura ou a organização da frase não combina muito com o nosso idioma original. Então, literalmente, poderia ser ou também poderia ser esta primeira palavra, porque em caso de que alguém, isso traz uma espécie de possibilidade. Se alguém, ou em caso de que alguém, enfim, seja ou estejam sendo legomenai falados, ou que estejam sendo chamados theoi, deuses, porque a palavra aqui está em plural, assim como aparece em português, deuses. Theoi, singular, é theos, em grego, o plural é indicado pela terminação oi, então aqui plural, deuses. Se estão sendo chamados deuses, tanto ou em caso, ou tanto no céu como sobre a terra, assim como é uma expressão de comparação. Hosper, comparação, ou seja, nada nesse texto é seguro. Assim como uma espécie de comparação, estão sendo deuses, ou todos, ou muitos deuses e muitos senhores. Ou seja, se eu vou catando as palavras assim como estou lendo, não faz muito sentido. Por isso, eu coloquei o texto em português para trazer-nos a ideia do que o original quer dizer-nos. O mais importante para mim é que se eu simplifico o que acabo de ler, eu diria que se por acaso alguém começa a ser chamado legomenoi, Deus, e se alguém decide chamar-se assim, se alguns decidem crer que são deuses, tanto no céu, em Urano, ou epiguês, sobre a terra, ou tanto no céu como sobre a terra, como é a parte que vemos aqui em português, assim como, ou seja, da forma como já está sucedendo na atualidade, chamando-se a si mesmo deuses, e muitos se chamam deuses, e muitos se chamam senhores, ou seja, é a mesma coisa que diz em português, porém em uma estrutura bastante diferente. Outra vez, trouxe esse texto aqui só para mencionar que, assim como na primeira parte, a palavra theos, que é um título, pode ser dado a uma mulher, também a segunda evidência, que pode ser dado, inclusive, a um grupo de pessoas, como aqui, theoi, e aqui também, assim como aparece no nosso idioma em português. Então, não há assim como um limite, diria, não há restrição. Qualquer um podia e até pode hoje ter, dependendo de quem seja,
A coisa é que nós sabemos quem é o verdadeiro Deus, porém qualquer um se chama Senhor, qualquer um se chama Deus, e etc, etc, qualquer um se chama anjo, e por aí vai, já sabemos como as coisas se complicam. Então a pergunta é, se qualquer um pode receber o título de Deus, uma mulher, um grupo ou qualquer pessoa que apareça no caminho, então qual é a diferença entre o teós que aplicamos a Deus e o teós que qualquer um outro pode utilizar? Aí vem a resposta. Quando o teós se refere a Deus, o único Deus verdadeiro, geralmente vem precedido deste artigo masculino singular que lemos como ho, e que literalmente significa ele, ou que se traduz por ele. Literalmente, o Deus. Neste caso dessa junção aqui, o Deus, porque está especificando alguém. Certo? Não exatamente ele, nesse aspecto, pode ser usado, depende do contexto. Aqui, nesta parte, é literalmente o Deus. Então, ficaria assim, o ho deve vir antes do teós, e aí lemos ho theos, exatamente como aparece aqui, o Deus. E aí vemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, um versículo bíblico bastante conhecido de todos. Que diz esse versículo? Ele menciona claramente como Deus é reconhecido como o único Deus verdadeiro. Assim como mencionei, o único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, pode ser especificado também desta forma, ho theos. Então, vimos que em 1 Tessalonicenses 5:23, lemos assim, mas o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira parte diz, e o mesmo Deus, ho theos, Deus, tes, dá eirenes, paz. Deus dá paz. O texto começou antes, por isso há essa reticência, e também segue depois dessa parte do texto. Eu trouxe só isto porque o texto é grande e não precisava de tudo, para que não fique tão grande, tão largo, tão longo. Então, só para mostrar a vocês, seja para uma mulher ou qualquer outra figura feminina, o rei, que é o artigo feminino singular, aparece antes do teós, convertendo assim esse teós em um substantivo feminino. Assim também vemos aqui nos dois textos, aparece exatamente, usando teós exatamente, ou teás, quando a palavra muda para o feminino. Também pode ser aplicado a um grupo como teoi, vimos em grego, e também vimos aqui em português as duas vezes em que o teoi, ou deuses, aparece. Porém, quando se trata de referir-se ao único e verdadeiro Deus, o correto é ho theos, como aparece aqui na parte de cima do slide, referindo ao nosso Deus. Eu entendo também que, além de que o artigo masculino singular se refere a Deus e o dignifica, também é uma expressão de reverência. Porque não é comum encontrar Deus, o nome Theos, ou título Theos, referente a Deus, sem que haja esse artículo masculino singular na frente, porque é isso que indica o Deus, ou seja, ele, especificamente ele. Como aparece aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus da paz. Não é qualquer um, não é Deus da paz simplesmente. É ele mesmo, especificamente, é o Deus da paz. Então, vemos aqui que literalmente é o Deus, como menciono, e da mesma forma aparece em João, capítulo 1, versículo 1. Quando lemos, e o verbo... no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, quando olhamos esse texto em grego, vemos que não havia um Deus indefinido, como eu coloquei aqui entre aspas, não era indefinido, era definido, o Deus. No princípio era o Deus, e não um Deus. Nunca foi indefinido. O texto bíblico completo, do começo ao fim da palavra de Deus, aponta que só há um Deus verdadeiro que está sobre todos os demais, por isso ele é chamado de Deus dos deuses e Senhor dos senhores.
E por isso nos pode ajudar, inclusive em coisas impossíveis, porque ele é o único Deus. Veremos aqui, então, que para comprovar ou reforçar a evidência de que Deus tem um só nome, eu trouxe vários versículos. Existem centenas de versículos que mostram que Deus tem um só nome. Eu trouxe apenas alguns, também por causa do nosso tempo. Vamos ver, por exemplo, em João 17, quando Jesus orou. Versículo 6 diz assim: Jesus disse: eu manifestei o teu nome, singular, certo? O teu nome aos homens. Essa foi uma parte da sua oração. No mesmo capítulo, versículo 11, guarda-os em teu nome. Outra vez, teu nome está em singular. Mais adiante, no versículo 12, depois do que lemos agora, eu os guardei em teu nome. Ou seja, o teu nome está novamente em singular. Mais adiante, no verso 26 do mesmo capítulo, e eu lhes dei a conhecer o teu nome, ou seja, outra vez em singular. Daí saltamos para Atos, que também está no Novo Testamento. Capítulo 2, verso 21. E todo aquele que invocar o nome, ou seja, outra vez singular, o nome do Senhor será salvo. E aí vemos também que mais adiante, no capítulo 15, verso 14, Simão relatou como Deus visitou os gentios pela primeira vez para tomar deles um povo para o seu nome. Também está em singular. Interessante isto, reforçando a ideia de que Deus tem apenas um só nome. Agora vamos tomar um versículo do hebraico do Antigo Testamento, que foi traduzido ao grego através da Septuaginta. A Septuaginta é uma versão, uma tradução antiga que traduziu o Antigo Testamento hebraico para o grego, que é o idioma original do Novo Testamento. Ou seja, houve uma tradução do hebraico para o grego e esta versão se chama Septuaginta. Veremos então o que diz o texto aqui em português. O texto diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Isso é Deus falando, certo? Novamente o nome está em singular. E a outro não darei a minha glória e nem o meu louvor às esculturas, ou seja, a outros deuses. Essa história de outros deuses, Deus jamais aceitou e nós já sabemos disso. Por esta razão também não podemos aceitar. Então, o versículo traduzido ao grego diz assim: Ego Kyrios ho theos, tuto mu extinto onoma tem doxa mu hetero u sodzo o deetas aretas mutos alitois. A primeira parte começa exatamente enfatizando o nome de Deus. Ego, eu espero que você tenha assistido um vídeo prévio que eu fiz falando desse pronome. Esse pronome na Bíblia é bastante importante, é um pronome pessoal enfático. Quando Deus usa esta palavra, ele diz eu mesmo e não outro. Esta é a ênfase que se encontra nesse pronome aqui, pronome enfático. Então, literalmente eu mesmo sou o Senhor, Kyrios Senhor. Eu mesmo sou o Senhor, o Deus que é o Senhor. A parte que me importa ressaltar mais aqui é esta, porque refere ao nome. Tuto mu extinto onoma. Tuto é um pronome indicativo. Este, mu, meu. Estim é o verbo ser ou estar. Estim, to é o que vem antes de onoma, que é o nome. Nesse caso, como o nome é o nome de Deus, o artigo masculino singular vem antes. Já sabemos disso desde o início. Está diferente aqui por causa do caso que se está usando em grego. Então, literalmente, Deus diz: este é o meu nome, este meu é o nome.
organizando um pouco a frase para que fique mais ou menos parecida com a nossa sintaxe ou a estrutura do português, lemos então: este é o meu nome. Este é o meu nome. Ok. Então, esse versículo todo reforça a ideia de que Deus tem um só nome e, como vemos, está em singular. Meu nome, e aqui também, onoma, está em singular. Vamos tomar esse versículo como versículo-chave, apesar de que veio do hebraico. Aqui temos alguns exemplos de nomes de Deus, certo? Que, na verdade, alguns chamam títulos, porque nome somente é um, e eu concordo com isso. Depois de estudar esse tópico, então, eu compreendo um pouco mais amplamente que tudo o que vamos ver a partir de agora são títulos, como, por exemplo, o mesmo nome Deus é um título que pode ser dado a outro, dependendo. Agora, quando se trata com relação a Deus, temos aquela observação que indica que se está falando do único e verdadeiro Deus, com o uso daquele artigo masculino singular, ro. Então, a partir de agora, chamaremos tudo que vamos ver de títulos, os títulos de Deus. Então, segundo a informação do hebraico, Deus tem mais de 200 títulos referentes a ele. Interessante. Eu honestamente penso que ele tem muito mais que isso. Porém, vamos crer nessa informação. Ele tem cerca ou mais de 200 títulos referentes a ele e cada uma manifestando uma qualidade diferente do que ele é. Vamos ver então as razões, as possíveis razões ou a maneira como podemos entender por que Deus tem tantos títulos. Primeiro, cremos que os títulos revelam todas as diferentes facetas do caráter de Deus. Quais são essas facetas? Por exemplo, o conhecemos, já vou adiantando um pouco, Jeová Rafá, o Deus que sara. Jeová Jireh, o Deus que supre, o que providencia, o que provê. Jeová Shalom, o Deus da paz. Assim que cada nome de Deus revela uma faceta diferente do seu perfeito caráter. Por esta razão, irmãos, irmãs, amigos, não há excusa, não há desculpa para nós de não poder ir até Deus por causa de uma causa determinada, pensando que ele não vai entender, não vai responder, ou não vai resolver, ou não nos vai ajudar a vencer aquela causa ou aquela situação. Não existe essa possibilidade, porque em todas as situações que alguém pode experimentar neste mundo, o Senhor está muito mais alto, muito mais capaz para receber, para entender e para solucionar, porque seu caráter, que é perfeito, completo, pleno, revela diferentes facetas da solução que pode vir diretamente dele. Depende de que se o buscamos, se cremos no que ele vai fazer, se entregamos a ele a causa, sim, ele trabalha por nós. Por isso mesmo é seu desejo fazer-se conhecido através dos diferentes aspectos do seu caráter, das diferentes qualidades do seu caráter. Então, veremos aqui que a primeira razão do porquê Deus ter tantos títulos ou tantos aspectos, tantos nomes, se alguém ainda quer conservar a palavra nome, é primeiro para revelar diferentes facetas do seu caráter e quão capaz e quão poderoso é. E segundo, por causa dos seus propósitos para com a humanidade. Então, Deus tem propósitos excelentes para com cada um e às vezes nós não entendemos bem se não vemos demonstrações. Por exemplo, há pessoas que eu vi que foram evangelizadas por anos, anos e anos e nunca decidiam servir ao Senhor. Nunca decidiam abandonar aquele tipo de pecado tão destrutivo. Nunca decidiam reconhecer seus pecados ou pedir perdão. Porém, um dia, alguém na sua família estava quase morrendo e alguém orou e Deus sarou por causa daquela ação de cura que veio do Jeová Rafá, que é um dos aspectos do caráter de Deus.
a pessoa se converteu, eu digo assim, se entregou, reconheceu, cedeu, caiu de joelhos diante de Deus e também com seu coração quebrado ali, reconhecendo que Deus verdadeiramente é o Senhor sobre todos os senhores. Então, por causa desses propósitos com a humanidade, como essa pessoa que eu acabo de mencionar, Deus se revela de diferentes formas. Cura alguém para salvar a outros, supre alguém para fortalecer a fé de outros, e assim sucessivamente. Deus tem um grande e perfeito plano para com a humanidade, incluindo a nós, e nós sabemos disso. E você sabe, meu irmão, isso é um privilégio que o Deus dos céus, o grande Jeová Todo-Poderoso, este Iavé, para quem nada é impossível, se importe conosco, míseros mortais, que não temos às vezes nada de bom a não ser que venha de Deus. Não é verdade? Eu não sei como será a sua vida, mas bom, a minha vai mais ou menos por essa direção. Se não for Deus, eu sou absolutamente zero à esquerda. Isso é o que eu penso da humanidade e começando por mim mesma. Então vamos ver que acerca dos títulos de Deus, dos mais de 200 títulos, temos aqui duas categorias. Um formado por nomes simples que são aqueles nomes ou aqueles títulos que vêm apenas em uma palavra. Por exemplo, o nome Adonai, por exemplo, ou que vem apenas com o nome, mas que dignificam a Deus de alguma forma. Então, os nomes simples são formados por um só nome ou por um só título. E também temos os nomes compostos, que são formados por 2 nomes ou 2 títulos. A partir de agora, eu vou adotar a palavra título para não contradizer a mim mesma, já que desde o início eu venho repetindo que Deus tem apenas um nome, e este nome é Yahweh, que é o nome que vimos no começo, de acordo ao tetragrama, formado por 4 consonantes, e então já sabemos tudo isso do início do vídeo. Então, temos essas 2 divisões que revelam os títulos de Deus. Uma parte, ou a primeira parte, formada por nomes simples, ou títulos simples, e a segunda por 2 nomes juntos. Agora, como esse vídeo tem a tendência de ficar muito longo, neste vídeo em que estamos agora, eu só vou tratar dos nomes simples. Depois desse vídeo, para a próxima semana, eu voltarei com os nomes compostos. Assim posso dividir o material e não ficará muito cansativo. Tá bem? Então, começando agora com a primeira categoria formada por nomes simples. Veremos então que o primeiro nome simples de Deus é Adonai. Sempre leremos da direita para a esquerda, porque assim se lê o hebraico, né? Adonai, traduzido como Senhor, o meu Senhor. O nome Adonai o título Adonai refere-se à supremacia e grandeza de Deus. Ou seja, Adonai levanta, realça, enfatiza a supremacia do nosso Deus e, ao mesmo tempo, sua imensa grandeza. O nome Adonai pode ser encontrado, entre outras referências, em Juízes 6,15. Eu peguei este para não colocar muito aqui também. E é usado mais de 300 vezes somente no Pentateuco. O Pentateuco são aqueles primeiros livros que também são chamados os livros de Moisés ou o Pentateuco de Moisés. Somente ali naquela coleção, naquela coletânea de 5 livros importantíssimos, se encontra cerca de 300 vezes o nome de Deus como Adonai. Agora vamos ver também que o nome Adonai surgiu exatamente por aquela causa que já expliquei antes. Porque o nome Iavé, ou Yahweh, é um nome difícil de se pronunciar porque é formado somente com consonantes, 4 consonantes, com o propósito de resguardar esse nome, a fim de que ninguém viesse ofender a Deus mencionando ou repetindo em vão. Então, desde a cultura judaica foi decidido que o nome seria substituído por Adonai. Então, o propósito é evitar que Yahweh ou Yahvé fosse repetido de forma vã. Se adotou o título
Adonai, para então referir-nos a Deus. Porque simplesmente o nome Yahweh não pode ser pronunciado de qualquer maneira, como já disse, ou por qualquer pecador, por exemplo. Vou dizer dessa forma, né? Para que não soe como uma ofensa contra Deus. O segundo nome de Deus que encontro aqui é o nome Bahá. Bahá é literalmente Criador. Podemos encontrá-lo em Isaías 40, 28. Criador de quê? Ele está acima de toda a criação, como já sabemos, de tal forma que ninguém em todo o mundo poderia fazer o que ele fez. De nenhuma forma, nem ainda por imitação. Então, o que quero dizer com isso? Porque tudo, absolutamente, o que Deus fez, por isso é Criador. Cada detalhe, cada forma, cada estilo, cada cor, cada beleza, tudo absolutamente partiu desta imensa criatividade, desta mente fabulosa e fabulosamente sábia e perfeita do nosso Deus. Ele, sem dúvida alguma, é o Criador de todo o universo e de tudo o que nele há. Isto já sabemos, não é assim? Então, é realmente um privilégio servir ao Deus a quem servimos. O próximo título que encontramos aqui é o título Yashá. Yashá é literalmente libertador. Se encontra em Salmos 18, 2. É também entendido ou pode ser traduzido ou explicado ou interpretado como Salvador ou resgatador. E ele é resgatador em todos os tempos, durante todas as eras, durante todas as gerações, durante todos os siglos. Não há um tempo específico, ele é para sempre. E, ademais, em todo tipo de circunstância, nas grandes, nas pequenas, nas difíceis, nas impossíveis, nas escuras, nas mortais, ele sempre será o nosso libertador. Basta buscá-lo e ali estará ele. Segundo os relatos que encontrei, possivelmente o nome Yashá, que é libertador, foi um dos preferidos de Davi. Talvez porque Davi foi um dos homens bíblicos que mais enfrentou batalha contra ele mesmo e foi um dos que mais necessitou gritar por socorro, pelo socorro de Deus. Então, esse nome ou esse título é bastante importante biblicamente falando. O outro aqui é Shaphat. O nome Shaphat literalmente significa juiz. Se encontra em Gênesis 18, 25 e Salmos 75, 7. Agora, como juiz, como vimos aqui, ele é perfeito, porque em seu julgamento não há absolutamente nenhum erro. Como podemos explicar isso? Primeiro, porque ele é Deus e não julga como homem. Ele é perfeitamente justo e exato em todos os seus decretos, em toda a sua vontade e em toda a sua decisão. Por esse motivo, Deus é conhecido como o juiz de toda a terra, como menciona Gênesis 18, 25, literalmente. Se você ler ali, encontramos isto. Ele, o nosso Deus, o Deus Shaphat, é o juiz sobre toda a terra. Veremos então que o próximo título de Deus que encontramos aqui, ainda seguindo a primeira categoria, é o Melech. O título Melech, que é literalmente rei. O encontramos em Salmos 47, 2. E indica claramente que nenhum rei em toda a história possui, ou mostrou, ou teve, ou tem tal soberania real como só o nosso Deus. Ele é o rei sobre toda a terra e com razão a Bíblia diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Não é assim? Então é realmente um privilégio servir a esse Deus soberano. O próximo título que menciono aqui é o Hakak. Hakak é literalmente legislador. Hakak, legislador, que em si é um criador de leis.
encontramos referências sobre esse título em Isaías 33, 22, e ali entendemos que todos os seus decretos, todas as suas leis foram criadas em base aos seus princípios perfeitos. Agora, uma coisa interessante é que Deus não criou uma lei qualquer. Ele é o criador absolutamente de todas as leis, em absoluto. Ele criou as leis físicas, leis animais, as leis materiais, as leis morais, as leis racionais, as leis espirituais, as leis inanimadas e até mesmo as leis abstratas. E tudo surgiu depois do seu perfeito desenho, depois da sua perfeita estrutura e de acordo ao seu perfeito molde. Ele também nos deu os 10 mandamentos, que são conhecidos como a lei de Moisés ou as leis de Moisés, porque se trata de mais de um. Então, como legislador, não existe outro perfeito. Ninguém que haja estudado direito em nossa atualidade ou no passado sobrepuja ou sobrepassa a capacidade desse legislador, com toda a sua alta capacidade de criar e usar as leis de forma perfeita. O próximo título que encontramos aqui é o Hayá. Hayá sempre lemos da direita para a esquerda, porque assim se lê o hebraico, certo? Não esqueçamos isto. Então, o Hayá, literalmente, eu sou. E enfatiza em si o eu sou, eu existo, ou seja, eu vivo. Deus não está morto, já sabemos disto, certo? E esse nome, Hayá, refere-se ou enfatiza ou levanta a existência eterna do nosso Deus. Ou seja, é um Deus que jamais foi criado, é um Deus que jamais terá fim, porque sua existência é eterna. Este nome eu sou também é encontrado em João capítulo 8, versículo 58. Esse texto revela aquela experiência em que Jesus, em outras palavras, saiu em sua própria defesa, quando alguns judeus vieram contra ele, tratando de encontrá-lo em alguma falta, e perguntaram: mas como tu conhecias Abraão? Ou como conheces Abraão? E a resposta dele está aqui nesse texto, João 8,58. Disse ele: antes que Abraão fosse, eu sou. Daí vem esse nome tão poderoso e tão eficaz. O próximo nome que mencionaremos aqui é o nome Sha'á. Outra vez da direita para a esquerda, Sha'á, que é literalmente maravilhoso. Encontrado em Isaías 6,9. Expressa as maravilhas da sua aparência. E aqui eu não estou falando simplesmente de coisa superficial, não é uma aparência física, mas Deus é em si mesmo a própria beleza, certo? Por dentro e absolutamente por fora. Então, revela as maravilhas da sua aparência, mas também revela as maravilhas do seu próprio caráter. Ou seja, ele se destaca por sua excelência. E pensando em excelência, devemos entender que excelência é o mais alto nível de qualidade que alguém pode ter. Uma pessoa jamais será excelente se ela tem erros, se ela tem defeitos. Por exemplo, um objeto, por exemplo, esse pequeno controle aqui, controle remoto, não pode ser excelente se a tinta, por exemplo, da frente já saiu, desapareceu, já se despintou, ou se a pontinha aqui dessa luz já se quebrou. Então, não há excelência, porque há defeito aqui. Por isso, quando se aplica esse alto grau de excelência referente a Deus, em outras palavras, se está dizendo que ele é excelentemente excelente, perfeitamente perfeito. Parece assim uma redundância ou uma repetição, mas isso é o que Deus é. Ele é absolutamente excelente. Agora, indo ao Novo Testamento, vemos que o nome de Deus também se manifesta aqui e é conhecido como Kyrios. Imagino que conheces bem esta palavra, porque se traduz como Senhor na Bíblia. Agora vamos ver que como Senhor, assim como outros textos do Antigo Testamento, também foi traduzido da antiga versão grega, ou seja, aparece em grego e tem uma certa relação
com a Septuaginta do Antigo Testamento. Ou seja, reformulando o que estou dizendo, a Septuaginta é uma antiga tradução grega que traduziu o hebraico do Antigo Testamento. Ou seja, como a palavra Senhor aparece muito mais no Novo Testamento, em outras formas de definições, ela também está no Antigo Testamento. E, de alguma forma, envolve aqui o conhecimento que nos traz a Septuaginta. Bom, esse nome Senhor se repete mais de 700 vezes somente no Novo Testamento. E essa é uma boa informação. Mais de 700 vezes somente no Novo Testamento. Agora veremos que a palavra Senhor ressalta o quê? Ressalta alguém que é supremo e que é excelente sobre todo o universo, e neste caso absolutamente só Deus, e que em si inclui a mesma criação e toda a história ao redor. Ou seja, ele é excelente, ele é soberano, totalmente absoluto sobre todo o universo, sobre toda a criação, inclusive sobre a própria história. Não há nada que possamos dizer fora desses conceitos com relação ao nosso Deus. Vemos também que a palavra Kyrios, ou Senhor, em português, denota alguém que possui um poder máximo, domínio absoluto e autoridade real. Quem pode ser tão coberto com tão altas qualidades, a não ser alguém que é perfeito, como neste caso o nosso Deus. Ao mesmo tempo, denota nobreza e é associado somente a alguém digno de grande honra. Eu tenho certeza que nenhum de nós e ninguém em nosso país, em nossa cultura, merece ou pode ser definido desta forma. Ninguém possui tão alta nobreza, ninguém possui tão alta dignidade de receber tão alta e eterna honra como somente o nosso Deus. Por isso, Atos 2:21 diz isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, ele é tão digno, tão absoluto, tão excelente, tão perfeito, de tal maneira que somente o seu nome, e outra vez em singular, certo? Somente o seu nome pode salvar-nos a nós, pode salvar aquele que está caído e até ao mais caído. Não há solução que ele não possa trazer, não há perdido que não possa achar, não há destruído que não possa restaurar, não há pecador que não possa perdoar, não há sujo ou ímpio que ele não possa santificar. Não há aquele que esteja totalmente fora do seu alcance, fora do seu olhar, fora do seu interesse. Ele é o único, absolutamente Senhor, o único Kyrios, como vimos aqui, capaz de fazer o impossível por essa humanidade pela qual Jesus veio e morreu, incluindo nós. Vemos também que o texto aparece aqui em grego e disse: Kai estai pais hos an epikalosetai to onoma. To onoma é referente a o nome Kyrio sodzesetai. Esse texto é exatamente o que está escrito aqui. Porém, eu apenas quero mencionar esta palavra, pus. Essa palavra nesse texto, para mim, tem muitíssima importância, porque ela se refere a todos, ou seja, todos quantos veem, de acordo aqui, ao português. Acontecerá que esse todo aqui em português, talvez esteja posto em uma posição diferente por causa da diferença de idioma. Porém, aqui em grego, esse pus, que é o todo, refere-se a qualquer um, não importa quem. Ao mais miserável, por exemplo, ao mais desgraçado, ao mais iracundo, ao mais desesperado, ao mais sem esperança, ao mais pior de todo. Esse pus se refere a esse todos sem esperança, ou a qualquer um que está no último lugar da fila de receber ajuda, na última posição de esperança.
Eu gosto muito desta palavra nesse contexto, porque pus, que está aqui, que é todo, qualquer um, e eu menciono outra vez, todo o mais negativo, o mais sujo, o mais quebrado, o mais morto de tudo. Esse pus, se ele invocar, como é a palavra que encontramos aqui, invocar, que é a palavra grande que temos aqui, epikalesetai, invocar, que inclui não apenas orar, não apenas pedir, não apenas dizer, mas implica em abrir a boca e gritar por socorro com toda a sua alma. O resultado é que ele será salvo. Sodzesetai, ele será salvo. E o salvo aqui é também resgatado, é também livre, será resgatado, será salvo. É uma palavra bastante completa. E por isso eu penso, irmãos e amigos, nós, na verdade, não temos motivo para viver uma vida miserável, para viver uma vida seca, para viver uma vida pobre de Deus. Não temos nenhuma razão, nenhuma escusa, nenhuma justificativa, nenhuma desculpa para viver uma vida amargurada, ressentida, morta, uma vida sem fruto nenhum. Porque diante de nós está o Senhor, Kyrios, que é cheio de uma graça ilimitada para salvar. E se ele pode salvar esse todos aqui, pois, que é o mais miserável de todos, então ele pode também ajudar-nos, pois a Bíblia diz assim, se antes de sermos filhos de Deus, ele já nos amava, muito mais agora ele pode fazer por nós. Não é verdade? Ainda no Novo Testamento, encontramos outros títulos de Deus. Vamos ver, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel é uma palavra tão linda e conhecemos bem. Aqui está ela no hebraico e tanto grego como hebraico. Aqui estou no Novo Testamento, certo? Então agora a palavra vem em grego, porém também eu a trouxe no hebraico e ambas significam ou trazem a mesma conotação de Emmanuel, que é literalmente Deus conosco, ou seja, Deus perto, Deus presente, Deus ao lado de nós, como um advogado. Ad é junto, certo? Vogar é livrar, representar positivamente aquele que está sendo culpado de algo. Isso tudo é Deus conosco. Ele está ao nosso lado para advogar, para livrar, para como digo, sustentar, para dar o suporte, o apoio de que necessitamos. Deus conosco. Encontramos a referência sobre o Deus conosco, o Emmanuel, em Mateus, capítulo 1, e também em Isaías 7,14. E aqui, nos dois contextos, ele é apresentado como Deus pessoal. E esta palavra aqui é muito linda e muito assim adequada a nós nessa época. O Deus pessoal é o Deus presente, não é um Deus indiferente, não é um Deus distante, não é um Deus medíocre, não é aquele Deus que promete e esquece de cumprir, não é aquele Deus que começa e esquece de completar a obra. Não, ele não é assim, ele é um Deus pessoal. A Bíblia diz que ele está ao nosso lado e nos sustenta por nossa mão direita. A Bíblia diz também que ele está diante de nós. A Bíblia diz também que ele está ao nosso redor. A Bíblia diz também que ele está conosco e também diz que ele está dentro de nós. Ou seja, ele é um Deus super pessoal. E por que toda essa presença de Deus por todas as direções da nossa vida? Por quê? Porque ele quer fazer parte do nosso dia a dia, inclusive daqueles momentos que não são bons, que não são alegres, que não são realmente assim de satisfação, aqueles momentos que mais nos cansam, aquelas coisas que queremos esquecer. Ele é um Deus pessoal, está perto, como um amigo bem íntimo. E essa é uma grande vantagem para nós. Também temos aqui um segundo nome, ou segundo título, no Novo Testamento, que é o Abba. Abba nós conhecemos bem, porque inclusive às vezes oramos chamando Abba, Pai, certo? Então, a palavra Abba aqui, ou o nome, ou título Abba, no Novo Testamento, tem conotação tanto aramaica quanto hebraica. E ela aparece também em grego. Então, vamos ver, com conotação aramaica, enfatiza pai ou papai. E veja que são duas palavras diferentes porque tem duas conotações um pouco diferentes que se completam entre si.
Vamos ver se entendemos isto agora, porque isto fala da paternidade do nosso Deus. Em hebraico, se escreve Av ou Ab. Eu poderia dizer com as minhas palavras que seria AB ou AV, Av, Ab. Seria uma transliteração, certo? E aqui Av ou Ab, no hebraico, lendo assim da direita para a esquerda, como sempre, enfatiza pai, simplesmente pai. Já o aramaico, que se lê como Abá, por causa do Abba, enfatiza o pai. Então, veja se você vê a diferença. Pai e o pai. Eu penso que pai, qualquer um pode ser chamado de pai. Porém, o pai já especifica alguém em particular. E essa é uma grande diferença. Afinal, tanto o hebraico quanto o aramaico, tanto pai como papai, como pai ou o pai, ambas combinam entre si. Como? Combinam trazendo a intimidade da palavra papai e juntam com a dignidade da palavra pai. Ou seja, por que a intimidade da palavra papai? Porque somente um filho que está muito cerca, muito próximo do pai, o chama papai. Porque, por exemplo, atualmente, muitos filhos, sobretudo depois de uma idade, eles não têm muita proximidade com os pais, e principalmente os homens, eles se despegam rápido, não é assim? Parece ser a natureza humana. Porém, quando um filho continua chamando e reconhecendo o pai de papai, ele continua expressando aquela aproximação, aquele tipo de relação de aconchego, de estar bem perto, bem pertinho, assim, em uma contínua relação. Isto geralmente se dá se o pai está sempre com o filho, se conversa sempre, se ora com ele, se comem juntos, se saem juntos, se brincam algumas vezes juntos, inclusive quando são adolescentes. Então, se desenvolve essa intimidade do papai. É possível que esse filho, até quando seja adulto, continue chamando o papai, como as crianças chamam. Porém, o pai já fala mais de uma posição, é algo superior em termos de posição ou de autoridade. Ser pai é algo de muita responsabilidade. Deus é o nosso pai e ele é totalmente digno, como diz aqui o texto, de ser nosso pai. Essa definição para mim é muito profunda e muito linda também. Vamos ver aqui que o próximo título, o próximo nome que encontro no Novo Testamento é que Deus é a luz do mundo, em João 8,12. Aqui tenho a parte do texto em grego, ego eimi to phos tu cosmo. Ego é novamente aquele pronome pessoal que eu mencionei antes, enfático. Eu mesmo e não outro, eu mesmo sou, emi, to, a, phos, luz, tu, do, cosmo, mundo. É literalmente, a sintaxe está igual ao do português. Eu sou a luz do mundo. Ego emi, to, phos, tu, cosmo. Exato. Então, a luz do mundo. E sabemos que esta luz, este phos de Deus, ou este phos, que é Deus, brilha, não importando quão densa nossa treva pode ser. Não é assim? Então, podemos correr para ele quando tudo ficar escuro na nossa vida. O segundo nome, ou segundo título, é Deus de paz, em Hebreus 13:20. Aqui lemos Rode Theos tes eirenes. Aqui lemos literalmente, a partir daqui o nome dele vem Deus de paz. Theos tes eirenes, Deus de paz. E sabemos que o que a Bíblia diz sobre a paz de Deus. Ele nos dá uma paz que é diferente da paz do mundo, não é assim? A paz que eu vos dou ao mundo não vos pode dar. Algo parecido. Por quê? Porque a paz do mundo acaba quando a festa termina. Quando o presente acaba, quando aquela estação do ano alegre se vai, então a paz termina. Na vida de muita gente, não estou dizendo que isso é geral, mas na vida de muita gente.
Porém, a diferença aqui é que a paz de Deus permanece mesmo quando alguém morre, mesmo quando a gente perde emprego, mesmo quando não tem o que comer. Podemos ter paz, porque essa paz que Deus dá é como um árbitro que guarda o coração, mesmo quando nada ao redor está bem. Isso é o que a Bíblia diz e nós cremos, portanto, agarremos-nos a essa paz. O outro título que encontramos é o grande pastor de ovelhas, certo? Em Hebreus 13, 20. Vamos ver então aqui que o texto diz ton poimena, ton probaton, tom megan. Aqui, literalmente, começando, o texto aqui começa ao contrário. Lembre, são idiomas diferentes. A sintaxe ou a estrutura do texto é, às vezes, ao contrário, porque são línguas diferentes. Então, literalmente, aqui, poimena é pastor. O pastor, começando daqui, porque o texto em português, grande pastor de ovelhas, o grande está bem aqui no final do texto. Megan, tom, o grande, tom, megan, o grande. Aí vem aqui outra vez para o começo da frase do texto que diz tom poimena, o pastor, o grande pastor, tom, das ou de, probatom, ovelhas, o grande pastor de ovelhas. Agora, esse tom está aqui porque, lembre, poimena refere-se a Deus, neste caso, né? Então, é necessário o artigo masculino singular, dignificando o nome de Deus. É o mesmo caso do roteos que eu expliquei antes. Então, esse é outro nome, pastor de ovelhas. E lembre, nós somos as suas ovelhas. Então, se ele é o nosso pastor, o que devemos fazer? Que espera Deus de nós? Que escutemos sua voz, que o obedeçamos, que caminhemos atrás dele, que o sigamos, que vivamos a sua vida e deixemos que ele viva 100% a nossa. Se fizermos isso, seremos os mais abençoados sobre a terra. Vemos também um próximo nome aqui, que é pão de vida, o próximo título de Deus, João 6,35. Ego emi ho artos tes zoes. Ego, outra vez, aquele pronome pessoal enfático. Eu mesmo e não outro, em mim sou. O arto, pão, tes, da, zoes, vida. Então, eu sou o pão da vida. Ego emi ho artos tes dizoes. Sou pão da vida. Assim que quando estamos com fome, estamos famintos, estamos mais que famintos, o que temos que fazer é voltar-nos para o nosso Deus. E Ele é capaz de suprir toda classe de necessidade que tenhamos. Isto já sabemos. Agora, eu quero perguntar-lhe, depois de conhecer sobre a eficácia do nome de Deus, em quem realmente confiamos? Esta é a pergunta. Depois de conhecer a eficácia do seu poderoso nome, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, em toda a sua autoridade e em relação a todas as áreas da nossa vida, precisamos perguntar-nos: em quem estou confiando? Em quem confio em minha vida cristã? Quando as lutas chegam, quando as provas se multiplicam, quando eu já não tenho amigos, quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho nada, em quem ponho minha confiança? Aonde corro primeiro? O que eu faço primeiro? Qual é a minha primeira decisão? Em quem confio? Depois de conhecer tudo isto aqui, a grande eficácia, o impacto do seu poderoso e verdadeiro nome, afinal, em quem eu tenho confiado. Aí vamos ver que existe um texto aqui em Salmos 20, versículo 7, quando Deus nos dá um excelente conselho através de alguém, sua palavra. O texto diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, a primeira parte do texto nos faz pensar que, de repente, estamos confiando em nossos carros, outros confiam nos seus cavalos, nas suas fazendas, nos seus gados, outros confiam no seu dinheiro, confiam na sua posição, na sua fama, confiam na sua beleza, confiam nas suas oportunidades, confiam em muitas outras coisas. E a segunda parte nos aconselha dizendo: mas nós é melhor que confiemos
no nome do Senhor nosso Deus. Porque o dinheiro, as oportunidades, o emprego, os amigos e até a família, em algum momento todo mundo se vai. E aí, que vai ser de nós se a nossa confiança não está no Senhor? Assim que eu te pergunto, assim como perguntei a mim mesma, meu querido irmão e amigo, tu que me escutas, em quem tens confiado ultimamente? E eu me atrevo a dizer algo mais. Se tu tens confiado em outra coisa, em outra pessoa que não seja Deus, talvez por isso tens alguns probleminhas que tu tens no momento, porque a tua confiança está meio desviada para a direção errada. Assim que hoje ainda é tempo que tu e eu coloquemos as coisas claras sobre nossas próprias vidas e digamos, Senhor, eu reconheço que não tenho confiado em Ti 100%. Quando os problemas vêm, quando aquela situação veio na semana passada, Tu vistes o que eu fiz, Senhor, fiz tudo errado, porque eu esqueci de confiar em Ti. Então, que o Senhor nos ajude a reconhecer essa causa e restaurar a nossa total dependência neste poderoso nome de Yahweh, o Deus mais excelente, mais poderoso, mais perfeito, mais eterno, para sempre. Ademais, é o nosso privilégio, é uma honra para mim e para ti servir a um Deus tão excelente como o nosso Deus. Ok? Bem, se tu estás comigo até aqui, me alegro muitíssimo que pudestes me acompanhar. Assim que eu te peço que, se possível, te inscrevas no nosso canal, porque afinal, se tu te inscreves, assina esse sininho da notificação, tu vais receber imediatamente cada vídeo que vamos estar gravando. Vamos continuar gravando. E lembra que esse vídeo é a primeira parte. Semana que vem, vamos com a segunda parte dos nomes compostos ou títulos compostos de Deus. Também quisera que tu compartilhes esse vídeo com alguém que amas e nos ajudes a divulgar, porque isto é parte do nosso ministério. Não há nenhum interesse pessoal aqui. Tudo é para divulgar a palavra do Senhor e fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Ok? Para mim é uma bênção tremenda estar contigo até agora e eu espero ver-te em nossa segunda parte nesse vídeo. Eu vou olhar daqui e ver que tu estás lá do outro lado. Ok? Que Deus te abençoe muito. Eu vou estar orando por ti para que Deus possa ministrar-te através desta palavra. Deus te abençoe. Obrigada.